Buenos días, Tiago. Que tal? Hoje a gente vai começar a nossa aula de espanhol, né? Aula 5 de espanhol. Não sei se você viu no Classroom o material de espanhol, conseguiu acessar já ou não? Hein? O material está com o nome Aula 5. Não, enfim, depois você pode ver também, porque eu já tenho ele aberto aqui, eu vou compartilhar a tela, tá? Pega o caderno só para você ir fazendo, então, as suas anotações, tá certo? É a sua primeira aula? Não, né? É a sua primeira aula comigo? Então vamos lá. Show de bola. Eu vou abrir aqui o material 5, é a aula 5. Todos os materiais, eles estão disponibilizados, tá? Desde a aula presencial. Então, caso tenha alguma aula que você não tenha recebido material, todos os materiais da aula 1 à aula 5 estão no Classroom, tá ok? E a gente começou, se eu não me engano, a aula aqui foi a partir da aula 3, tá? Então, tem aula gravada desde a aula 3, tá? Então, vamos lá. Deixa eu me colocar aqui. Tirar isso. Vamos para o material. Foi? Conseguindo ver? Material? Beleza. Então, vou botar lá. Então, vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos realizar algumas atividades, tá? Lembrando que a nossa aula acaba 10 horas, então a gente vai realizar algumas atividades, e a partir dessas atividades, a gente vai retomar alguns pontos, tanto que foram falados nas aulas presenciais, quanto nas aulas online, tá ok? Mas hoje, o assunto, né, principal, o tema principal da nossa aula são as figuras de linguagem, né? A utilização das figuras de linguagem nas provas de língua estrangeira, que no caso são provas de espanhol. Então nós temos algumas aqui, não são só essas, tá? Mas a partir do momento que você tem, você sabe as figuras, a ideia das figuras de linguagem em português, né? Você já tem isso trabalhado, já tem isso memorizado na sua mente, você consegue entender facilmente os tipos de questões. Porque as definições são as mesmas, tá? Às vezes a palavra ela vai ter uma diferença ou outra na hora da escrita, mas mesmo com essas diferenças na escrita, né? Por exemplo, elipse em espanhol vai ser elipsis, né? Mesmo com essas diferençazinhas que são ridículas, dá para a gente identificar a qual figura corresponde na língua portuguesa e a definição, se você já souber em português, automaticamente você já sabe em espanhol porque é a mesma. Então vamos lá. Nós temos aqui, né, o material de hoje, nós temos esse texto 1, né, que é um texto de Buenos Aires, né, foi publicado em Buenos Aires em 2001, num livro, né, na página 71 e tal. Então, é um fragmento de um livro,
Vamos lá. Llevaba cerca de un año batallando para obtener mi título de administrador de empresas, cuando por fin pude inscribirme en un popular curso de finanzas. Fui a la librería a comprar el texto y me quedé helado al saber que costaba $96. Pregunté cuánto me devolverían si se lo entregaba al fin del curso. $24, contestó el empleado. Es una barbaridad. Protesté mientras hacía el pago. Lo sé, contestó él. Creo que alguien que compra un libro de finanzas a $96 y lo vende a 24 não deveria aprovar o curso. Vamos lá. Aqui nós temos, inicialmente, o quê? Uma narrativa, certo? Nós temos aqui uma narrativa, né, mostrando, contando um fato de uma pessoa que foi a uma livraria comprar um livro sobre finanças, porque estava fazendo um curso, né, de finanças, e foi à livraria comprar um livro, né? Só que ele disse que ficou assustado, perplexo, né, quando ele disse, yo e me quedé helado. Me quedé helado, helado significa gelado. Então ele ficou surpreso, perplexo, né, ao saber que custava $96 o livro que ele queria, né? Aí ele perguntou se devolveriam, né, o dinheiro se ele entregasse o livro no final do curso, né? E o vendedor disse que, né, respondeu o quê? Contestou-lhe empleado, $24. Então, ele disse que devolveria $24, né? E o rapaz protestou, né, com um ar de protesto, disse uma barbaridade, mas enquanto o quê? Porque quando diz assim, protesté mientras hacía el pago. Mientras significa enquanto. Então, nessa fala, né, do comprador, a gente entende que ele reclamou enquanto pagava. Então, mesmo com o valor, né, de $96 e o vendedor falando que pagaria, que devolveria $24 no final do curso, ele mesmo assim pagou, né? E o vendedor o respondeu dizendo, lo sé, ou seja, eu sei. Respondeu ele, né, o vendedor. Creio que alguém que compra um livro de finanças a $96 e o vende a 24 não deveria aprovar o curso. Vamos para a questão. Número 1. O texto acima reproduz uma situação de diálogo entre um estudante de um curso de finanças e um vendedor de livraria. Podemos comprovar essa estrutura dialogal pela presença do travessão. Então, a gente consegue perceber o diálogo aqui quando aparece, né, o travessão, né? Então, aqui, né, a segunda fala, que é do comprador, a terceira fala, que já é do vendedor. Enfim, nós temos aqui 3 falas, né? E que são perceptíveis através do travessão, indicando no discurso direto. O que significa discurso direto? O nome já deixa claro, é aquele discurso propriamente dito. É o discurso dito da maneira clara, como ele foi apresentado de fato, tudo bem? Sem explicações. Então, nós temos aqui o discurso direto, do jeito que ele foi falado exatamente, tá? Então, as falas estão aí diretamente, ok? Então, indicando no discurso direto a mudança de interlocutor. Então, foi mudando
do vendedor para o comprador, do comprador para o vendedor, né? A sagacidade. O que significa sagacidade, né? Do vendedor consiste no uso da. Qual das opções? Lembrando que o foco aqui, né, a palavra-chave para responder é essa aqui, sagacidade. Esse tipo de questão é uma questão que é estilo questão de Enem. Por quê? No Enem, né, nas provas de língua estrangeira, os textos vêm em espanhol, mas o enunciado vem em português, certo? Então é um estilo de questão que poderia muito bem aparecer no Enem, tá? E percebe-se que o principal aqui não é você ser falante da língua estrangeira, e sim você conhecer determinados recursos linguísticos, como saber o que é um discurso direto, né, a diferença de discurso direto para indireto, saber o que é uma sagacidade, saber quais são as figuras de linguagem, né, quais são suas características, certo? Então, isso aqui você percebe nos estudos de língua, né? De língua materna, principalmente. Tá certo? Então, vamos lá. Observando o enunciado 1. Qual das opções, né, apresenta né, a figura de linguagem que representa a sagacidade do vendedor? Qual você marcaria? Metonímia, personificação, ironia, elipse ou anáfora? Fala para mim. Ou escreve. Hein? Sagacidade. Toda vez que a gente usa o termo sagaz, algo sagaz, sagacidade, remete ao quê? Hein? Tá ok, vou colocar na questão. Você tem microfone? Você tem microfone? Tem? Liga o microfone, porque aí fica mais fácil, porque eu deixo só na questão e você vai falando, me respondendo. Porque eu tenho que toda vez voltar no chat para ver se você escreveu. Tá? Então vamos lá. Então vamos lá, aqui na questão. O texto tá aqui, né? E a questão é essa. Observe que a questão é um pouco grande, né? Estilo também questões de Enem. As questões do Enem são um pouco extensas. Mas o que a gente deve fazer, né? Eu costumo sempre falar para os alunos. Para não se perder em meio a tantas palavras numa questão, a gente óbvio que aqui está digitalizado, né? Mas na prova ali impressa, tudo bonitinho. Com a caneta, você marca a palavra central, a palavra-chave da questão. O que o enunciado de fato quer? O enunciado quer saber isso aqui, né? A palavra que remete à sagacidade do vendedor. Qual é a figura de linguagem que remete à sagacidade, né, do vendedor, né? Então, o foco da questão está aqui. Não queria dizer isso, mas tecnicamente essa introdução aqui do enunciado é mais para encher linguiça, né? Tá explicando aí, não assim, não que seja desnecessário, né? Porque de um modo geral ele está explicando ali o que aconteceu na narrativa. Isso é bom, mas a gente não pode, a gente tem que tomar cuidado para a gente não se perder no que de fato o enunciado quer. E o que de fato o enunciado quer? Ele quer saber isso aqui: a sagacidade do vendedor consiste no uso da o quê? Aí a gente tem que lembrar o que é metonímia, o que é personificação, o que é ironia, o que é elipse e o que é anáfora. Hein?
Eu acho que é letra B. É? Oi? Letra B? Letra B. Deixa eu aumentar aqui o meu microfone que tá muito baixo. Espera um minutinho. Por que letra B? Observe que aqui ele fala da palavra sagacidade. Quando é que a gente usa o termo sagacidade? O que significa ser sagaz? Uma pessoa é sagaz. Hein? Sabe ou não? Se não souber, não tem problema, não. Para ficar melhor, vamos lá, no texto, onde que ele fala que ocorre essa sagacidade do vendedor? Em que momento, né, é demonstrado no texto a tal sagacidade do vendedor? Em que momento aqui do texto? Em qual parte? Aqui no início, na fala, em que parte? Aqui nós temos uma narração, né? Aqui a gente tem a narração, o narrador contando e tal. A gente não tem a fala do personagem, né? A gente tem a narração. Aqui que vem as falas, né? Aqui que vem o diálogo e tal. Ops. A partir daqui. Primeiro, o empregado, que é o vendedor, diz o valor que ele devolveria, né? Pelo livro de $96. Aí depois vem a fala do comprador. Mas o que eu disse? Que mesmo protestando, ele foi o quê? Pagar. Ele pagou a si mesmo, mesmo reclamando. Aí depois vem a fala do vendedor, né? Para finalizar aqui o texto. Ao escutar a fala do vendedor aqui, sei, contestou ele, ou seja, respondeu ele. Creio que alguém que compra um livro de finanças a $96 e o vende a 24 não deveria aprovar o curso, não deveria terminar o curso. Que ideia isso traz para gente? Vamos dar uma olhadinha nos significados dessas figuras de linguagem aqui? Nós temos as figuras de linguagem aqui embaixo, ó. As que tem aqui é metonímia, personificação, ironia, elipse e anáfora. Então, vamos lá. Metonímia é a segunda aqui. Metonímia consiste em substituir substituição de um termo próprio por outro, devido a uma relação real entre ambos. Faltou um Lzinho aí no real, tá? Relação real. Relação real. Entre ambos. É aquela relação de causa, de tempo, espaço. Então, você substituir o nome por alguma outra coisa. Por uma característica, ou pela causa, ou pela funcionalidade. Por exemplo, você chamar sua mãe chegar para você e falar, filho, vai lá comprar o Bombril. Na verdade, o que ela quer que você compre é a esponja de aço. Bombril é o quê? É a marca do produto, né? É a marca. Então, a gente conhece o produto pela marca. Então, isso é um exemplo de metonímia, ok? Aí nós temos também a personificação. Personificação, que é o primeiro aqui, né? Opa, tá difícil de selecionar, mas... Enfim, personificação, que também pode ser chamado de prosopopeia, né?
Consiste em atribuir objetos ou seres não humanos qualidades próprias a pessoas. Então, por exemplo, a gente falar que um cachorro chorou, a lua anoiteceu triste, né? O céu estava nervoso, entendeu? Então, é você atribuir a seres inanimados características próprias de seres humanos. Tudo bem? No texto, nessa narrativa, até agora, tem uma dessas? Tem essas características? Sim ou não? Não. Não, nem a metonímia, nem a personificação. Vamos ver, ironia, elipse e anáfora. Vamos lá. Ó, ironia. Eita. Ironia expressa o contrário do que na realidade se quer dizer. Porém, de modo que o receptor possa reconhecer a verdadeira intenção, expressa geralmente com humor. Então, é quando você quer dizer algo, quando você diz algo, mas em circunstâncias você acaba falando de outra maneira, para gerar um humor, uma comicidade, né? Quando você quer tirar sarro com alguém, você acaba sendo irônico, né? A letra D, ele fala sobre elipse, que aí aqui está elipses, que é o quê? Consiste na omissão de palavras, né? Consiste na omissão de palavras. É quando você omite uma determinada palavra, mas você consegue reconhecer que palavra é essa que está omitida, tá? E por último, a letra E, né? Anáfora. O que é anáfora? É uma repetição de palavras ao princípio de um verso. Então, é quando todo verso, né, cada início de verso, nós temos uma palavra que se repete, certo? Então, dentre essas 5 opções, qual se encaixa nessa ideia de sagacidade do vendedor? Só para te deixar claro, a sagacidade do vendedor, ela se encontra na última fala dele, que é aqui, ó. O cara foi, vamos lá, só para a gente recapitular. O cara chegou na livraria, ele está querendo fazer o curso, né? Já há um tempo aí querendo comprar o livro e tal. Ele conseguiu se inscrever num curso popular sobre finanças e tal. Aí ele chegou na livraria para comprar o livro. Só que ele ficou perplexo, ficou tipo nervoso, gelado, quando soube que o preço do livro era $96. Aí ele perguntou pro vendedor se devolveriam, né, o valor caso ele devolvesse o livro no final do curso. Aí o que o vendedor, que é o empregado, né, quando ele fala ali, diz? $24, ou seja, $24, né? Então, no final do curso, se ele quisesse devolver, ele devolveria apenas $24, sendo que o livro custa $96. Aí, o comprador falou, eis uma barbaridade, ou seja, isso é uma barbaridade, isso é terrível. Protestei mientras assim ele paga, ou seja, eu protestei, eu reclamei enquanto fazia o pagamento. Aí vem o vendedor novamente. Sei, respondeu ele, ou seja, ele quem? O vendedor. Creio que alguém que compra um livro de finanças a $96 e o vende a 24, não deveria aprovar, terminar o curso. Aprovar no sentido de ser aprovado, de terminar, né, o curso. Então, a sagacidade aqui está na última fala do vendedor, né? Ele diz que, ironicamente, que o cara quer fazer o curso de finanças, aí ele chega, quer tentar barganhar lá com o vendedor, perguntando se devolve dinheiro, quanto devolveria. Aí o vendedor falou que não devolveria nem a metade do valor, do valor real do produto. E mesmo assim, o cara que faz o curso vai comprar o livro. Então, na verdade, a gente encontra o quê? A sagacidade aí, o quê? O humor,
a ironia na última fala do vendedor, que ele vai lá registrando o livro, imagina a cena, ele registrando o livro lá, né, no computador, realmente, alguém que faz um curso de finanças e compra um livro de $96, não deveria, e vende por 24, não deveria terminar o curso. Deu para entender? Sim ou não? Sim. Sim? Então, a resposta aqui, na verdade, é a letra C, de ironia. Então, toda vez que fala sobre sagacidade, sagacidade tem a ver com ironia, com um tom irônico, com um tom de humor. Ele quis tirar sarro da cara do comprador, entendeu? Porque esse comprador está querendo fazer curso de finanças, mas não sabe nem o básico da finança. Tudo bem? Foi tentar sair desperto e, na verdade, foi o idiota na hora de comprar o livro. É isso que o texto está querendo passar e o vendedor, ironicamente, demonstrou através da fala dele. Ficou claro? Sim. Então vamos lá. Número 2. Achou difícil? Fácil? Fácil? Beleza. Então vamos lá. Perdão. Número 2. O elemento inusitado da situação descrita no texto, ainda nesse texto. Deixa eu destacar aqui. O elemento inusitado da situação descrita no texto consiste no fato de que o vendedor achou que o estudante... O que o vendedor achou que o estudante é? Né? De acordo com toda aquela situação de ir lá comprar, achar o livro caro e mesmo assim comprar. Se fosse devolver, devolveria menos da metade do dinheiro. O que o vendedor achou disso tudo? Sobre, né? O que ele achou do estudante? Letra A. Muito inteligente por pretender usar e depois devolver o livro. Letra B. Conhece o significado de barganhar ao fazer a compra. Letra C. Se enquadra no perfil de um especialista em orçamentos. Letra D. Ignora o próprio ofício de ser administrador. Ou letra E. É muito novo para entender que não tem o livro, que quem não tem o livro não é aprovado no curso. Seguindo, levando em consideração até mesmo a primeira questão. O vendedor ele foi irônico com o comprador. Ele foi irônico por quê? Qual é a mentalidade agora? Qual é o pensamento que ele tem em relação a esse comprador? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Se quiser que eu volte ao texto, eu volto. Eu acho que é letra E, eu acho. Letra E. Mas você percebe esse tom de ironia? Essa letra E demonstra essa ironia? Será que será que o pensamento do vendedor em relação ao comprador está tão claro assim no sentido de quem não tem o livro não pode ser aprovado no curso? Será que o foco dele não ser aprovado no curso é por ele não ter o livro? Quando o vendedor diz que o comprador não deveria ser aprovado no curso, ele estava dizendo porque o vendedor não queria comprar o livro ou porque ficou reclamando. Pelo quê? Vamos lá, volta no texto. Deixa eu ver se diminuindo um pouquinho, dá para ficar com o texto e a questão. Consegue enxergar bem? Ou está muito pequeno? Não dá para enxergar. Dá para enxergar assim? Dá? Não, é melhor dar um zoom. Melhor dar zoom? Mas você quer ver o texto? Ou só ficar na questão mesmo? Vamos voltar Não, para no ver o texto. texto.
Tá, volta no texto. Vamos lá. Aqui o texto. E lembra da primeira questão. A primeira questão foi o ar de ironia. Então, se foi irônico, né? Então, nada tá do jeito claro, do jeito explícito. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidinho. Não era isso aqui, não. Um momento. Você consegue ver essa tela também? Sim. Eu vou fazer o seguinte, então. Vou botar aqui na questão. Jogar para o lado, aí você vê o texto e a questão. Tá conseguindo ver os dois agora? Tô. Então, eu abri aqui no Internet Explorer, para você conseguir ver a questão e o texto. Dá uma analisada aí. Questão 2, texto 1. E aí? A. Letra A. Você acha mesmo que o Porque olha só, o que a pergunta quer saber? Fala para mim. Lê a pergunta. Lê a pergunta para mim. Hein? Tá conseguindo ver a pergunta? O elemento inusitado. Tiago. Tá conseguindo ver a pergunta? Tô. Então lê para mim a pergunta. Só a pergunta. Pergunta 2, né? Oi. Lê para mim a questão Tá me 2. ouvindo direito? Hã? Tá me ouvindo direito? Você não tá conseguindo ver o texto? Não, a senhora tá me ouvindo direito? Tô ouvindo, tô ouvindo. Ah, tá. O elemento Pode ler a inusitado pergunta. da situação. Oi? Pode ler, pode ler. Ah, tá. O elemento inusitado da situação descrita no texto
consiste no fato de que o vendedor achou que o estudante. Então vamos lá. O evento inusitado. Qual foi o evento inusitado na situação descrita no texto? Qual foi o ponto-chave aqui nessa narrativa toda? Pensa comigo. No texto, o que aconteceu? Se você fosse contar para alguém essa história, o que você contaria para a pessoa? Hein? Oi? O que você contaria para a pessoa? Como é que você contaria essa história para alguém? Em português, né? Ia ser tipo num formato de ironia, assim, mais ou menos. Não. Por exemplo, você está contando, você vai contar uma história para um amigo. Você vai falar: caraca, fulano, na livraria tal, um rapaz foi lá comprar um livro, ele estava querendo o curso. Como é que você falaria? Fala para mim. Finge que você está me contando. Aqui no texto, vamos lá. Quando ele fala assim, ó, no caso aqui, é o próprio comprador que está narrando a história, tá? O comprador, ele está narrando sua própria história. Então, é um narrador de primeira pessoa. Ele falava que ele já tinha um tempo que ele estava buscando, né, obter um título de administrador de empresas. Ele já estava querendo esse título há um tempo. Quando ele conseguiu se inscrever num curso popular de finanças. Até aí, você entendeu? Sim ou não? Sim ou não? Ei? Sim ou não? Tá online? Eu acho que ele caiu. Ele caiu. Então, deixa eu continuar aqui. Então, vocês conseguem perceber aqui que nessa primeira parte, ele fala, né, do curso que ele tanto queria e conseguiu se inscrever no curso popular de finanças. Aí ele foi à livraria comprar um livro que custava $96. Ele perguntou, o comprador perguntou, se no final do curso ele podia entregar o livro e receber o dinheiro de volta. O empregado, que é o vendedor, chegou e falou que devolveria $24, né? Só que o comprador achou um absurdo isso. Porém, enquanto ele reclamava, ele pagou. Isso significa que mesmo reclamando, mesmo achando um absurdo, ele foi lá e pagou, né? E aceitou essa situação de receber só $24 em troca da devolução do livro. Aí o vendedor falou: eu sei, creio que alguém que compra um livro de finanças a $96 e o vende a 24, não deveria ser aprovado ou aprovar, né? Ter a aprovação no curso. Isso quer dizer o quê? Na primeira questão, a gente já percebeu que foi um tom irônico, porque o cara não soube nem fazer um cálculo básico e perceber que ele estava saindo no prejuízo. Se ele fosse devolver o livro e só receber em troca $24, sendo que ele pagou $96 pelo livro, né? E a questão 2 quer saber o seguinte: o elemento inusitado da situação descrita no texto consiste no fato de que o vendedor achou que o estudante, o quê? Ignora o próprio ofício de ser administrador. Ou seja, voltou.
Então vamos lá. Para o vendedor, ele acha que o comprador está ignorando o ofício de administrador. O cara quer fazer o curso de administrador sem problemas. O cara quer fazer o curso de administrador, mas ele não tem nem noção nenhuma de administração, nem o básico. Ele achou que estava saindo na vantagem, devolvendo o livro e recebendo só $24. Sendo que o livro custou 96. Então, na verdade, na hora que o vendedor diz assim, acredito que alguém que compra um livro de finanças a $96 e o vende a 24, não deveria ser aprovado no curso, ele está sendo irônico, ele está sendo, né? Ele está de zoação com a cara do comprador. Porque ele vê que, tipo assim, cara, como é que esse cara, aceitando a proposta que eu dei, de só pagar 24 em troca do livro de volta, ele aceitou de boa e vai fazer um curso de administração. Deu para entender? Então, o elemento inusitado da situação descrita, o elemento inusitado foi o quê? O fato do vendedor dizer que só pagaria $24 pelo livro, né, devolvido. Então, o elemento inusitado da situação descrita no texto consiste no fato de que o vendedor achou que o estudante ignora o próprio ofício de ser administrador. Ficou claro? Sim ou não? Sim. Sim? Tá oscilando muito, né, a internet. Mas aí, gravando, depois você dá uma olhadinha. Vamos lá. Número 3. A número 3 ainda é referente a esse texto. Deixa eu colocar no texto e abrir na outra janela aqui. Você consegue ver as duas janelas? Consigo. Ah, tá, beleza. Porque eu fico na dúvida se eu fiz certo aqui na hora de compartilhar a tela. Aí eu bate a dúvida às vezes. Então, vamos lá. Então, questão 3. Fui a la librería comprar el texto y me quedé helado al saber que custava $96. Isso aqui foi a fala, né? Foi o que o comprador disse, né? Ele ficou, me quedé helado, quedar é ficar, né? É o verbo ficar. Então, fiquei helado. Esse helado é no sentido de quê? Né? Então, o que a questão quer saber? Exercitar a tradução é uma excelente forma de aprender. Traduzir nem sempre é apenas verter um texto para o outro idioma, mas transformá-lo em informação fácil de digerir. Ou seja, não é simplesmente traduzir ao pé da letra. A gente tem que adequar, na tradução, a gente adequa a nossa realidade, ao tipo de vocabulário, ao tipo de expressões que nós usaríamos no nosso cotidiano. É isso que a questão que o enunciado está dizendo. Relacionando o fragmento destacado, ao seu, fiz besteirinha, ao seu contexto, só não será possível traduzir a expressão sublinhada por a única opção que não substitui. Olha só, não será possível. Então, numa questão dessa, na hora que aparece para você ali na prova, você tem que marcar, riscar, para você não esquecer. Ele quer a incorreta. Então, de todas as opções aqui, fiquei atônito, fiquei surpreso, fiquei espantado, fiquei boquiaberto, fiquei impassível. Qual delas é a que não se encaixa no contexto? É a errada. Se é errada, significa que não poderia ser a tradução.
As demais podem. Tá? Hein? O que significa atônito? O que você acha que significa atônito? Sabe o que significa atônito? Não sei. Não? A palavra atônito, ela tem a ver com perplexo, uma pessoa que ficou espantada. E essa expressão, me quedei helado, não traz essa ideia? Sim ou não? Oi? Eu não tinha ouvido. Perdão. Então, vamos lá. A palavra atônito. Vamos pelas palavras. Ó, fiquei atônito. Atônito tem a ver com perplexo. Uma pessoa que ficou perplexa. Uma pessoa que ficou abismada. Corresponde ao sentido que está no texto? Corresponde. Letra B. Fiquei surpreso. Ele ficou surpreso com o valor. $96. Fiquei surpreso, né? Ele ficou espantado, surpreso com o texto. A letra B corresponde ao trecho destacado, me quedei helado? Corresponde. Só que o enunciado que é o quê? Aqui não corresponde. Não será possível. Ok? É isso que o enunciado quer. Letra C. Fiquei espantado. Fiquei espantado é o mesmo que atônito. Certo? Então também não pode ser a letra C, porque a letra C é o mesmo sentido que me quedei helado. Agora, a letra D. Fiquei boquiaberto. Quando a gente usa essa expressão, caraca, fiquei de boca aberta, mané, com aquilo que aconteceu. Você ficou o quê? Espantado, surpreso, atônito. Então, a letra A, letra B, letra C e letra D podem substituir a expressão me quedei helado. Mas o que o enunciado quer? Relacionando o fragmento destacado ao seu contexto, só não será possível traduzir a expressão sublinhada por letra E, impassível. O que significa uma pessoa impassível? Ficar impassível. Ficar tranquila. Certo? Eu fiquei tranquilo, fiquei calmo. Entendeu? E na situação, quando ele descobriu o valor do livro, ele ficou tranquilo? Não. Não ficou, certo? Ele não ficou tranquilo. Então, se ele não ficou tranquilo, então esse ficou impassível não é a tradução para me quedei helado. Tudo bem? E a questão, ele quer saber o quê? A única opção que não será possível traduzir a expressão. Que expressão? Me quedei helado. Ficou claro? Então você precisa ficar muito atento ao que o enunciado está pedindo. Como assim? O foco da questão. Qual é o foco dessa questão? Certo? Tudo bem? Para isso, tem que marcar. Não existe prova em branco. Não existe prova limpinha. Você tem que marcar tudo que você achar importante e que pode te esclarecer na hora da questão. Tá bom, Thiago? Tá. Vamos lá. Segundo texto. Faltam mais 2 questões. Dos lobos. ¿Qué te pasa, abuelo? Preguntaron los nietos del viejo jefe de la tribu, encontrándolo en silencio. Una gran pelea está ocurriendo dentro de mí, respondió el anciano. Pelea significa briga, tá? Então, pelea é briga. Então, ele disse que uma grande briga está ocorrendo dentro dele. Respondeu o ancião. Foi até aí?
Foi? Sim. Tá. Aí vem. Quem pelea? Perguntaram os ninhos surpreendidos. Então, os ninhos, as crianças, né? Os netos ficaram surpresos, surpreendidos com a situação que o avô falou. Aí ele está perguntando, quem briga? Aí o avô diz, la pelea es entre dos lobos. Dos é o número 2, tá? Então, la pelea es entre dos lobos, dijo el abuelo, ou seja, disse o avô. Uno de los lobos se llama maldad, temor, arrogancia, culpa, resentimiento, inferioridad, mentiras, orgullo, competência, superioridade e egolatria. Então, um dos lobos, são 2 lobos. Um tem todos esses nomes aí, certo? Já o segundo tem, ele diz assim, e el outro lobo, abuelo? Perguntou o neto. El otro es bondad, alegría, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, dulzura, generosidad, benevolencia, amistad, empatía, verdad y compasión. Los niños lo miraban com admiração, ou seja, as crianças, os meninos, o olhavam com admiração. Olhavam para quem? Para o senhor, né? Para o ancião. El anciano siguió hablando, ou seja, ele seguiu falando. Esta pelea está dentro de todos os homens, incluso de ustedes pequeños. Então, o avô disse o seguinte, que essa briga, né, entre os 2 lobos está dentro de todas as pessoas, né? Inclusive deles mesmo, das crianças. Aí, né, tem uma fala aqui, ó. E qual de ellos ganará? Perguntou el mais impaciente de los niños. Então, perguntou o mais impaciente dos meninos. Qual deles ganhará? Qual dos 2 lobos? O primeiro ou o segundo? Aí o avô, né, el abuelo, se acercou e com voz serena lhe respondeu. Ou seja, o avô se aproximou, né, porque se acercou significa aproximar-se, tá? Então, o avô se aproximou e com voz serena lhe respondeu ao neto. El lobo que mais alimentes. Ou seja, o lobo que mais alimente. Foi? Deu para entender? Sim. Isso aqui é uma parábola, né? Uma espécie de parábola, onde nós temos a imagem do avô e das crianças, o avô demonstrando a sabedoria, né? O ensinamento, e as crianças demonstrando a ideia do aprendiz, né? Do aprendizado. Qual é a moral dessa fábula, né? De que dentro do ser humano existe o bem e o mal. Só vai ganhar o lado que nós dermos lugar. Então, se o ser humano der lugar para a maldade ganha. Né? A pessoa vai ser uma pessoa má, rancorosa, vingativa. Agora, se a pessoa der lugar para a bondade, ela vai ser bondosa, generosa, certo? Harmoniosa. Então, ele faz uma comparação aí, eu já falando a resposta. Ele faz uma comparação aí entre o bem e o mal. Esse bem e o mal, ele compara com o quê? Com os 2 lobos. Ficou claro? Sim. Sim ou não? Sim. Então, vamos lá. Questão 4. Señala a opção que melhor resume a ideia predominante do texto. E qual é a opção que resume melhor a ideia predominante do texto? Letra A. El ser humano é um campo em que se peleam 2 inimigos, sem que ele pueda fazer nada a favor de um ou de outro. Então, o que a letra A está dizendo? O ser humano é um campo em que se brigam 2 inimigos? Até aí, beleza, tá certo. Sem que ele possa fazer nada
de favor a um ou outro? O ser humano, ele não pode fazer nada? Ele vai deixar o lado que quiser ganhar? Não é bem assim. Quem decide somos nós. Certo? Então, a letra A está errada. Tudo bem? Nessa segunda parte da letra A, vem o erro, né? Que ele diz aqui que o ser humano não pode decidir qual é o lado que vence. E o texto não está falando isso. Pelo contrário, o avô disse que é quem a gente alimenta, ou seja, é para quem a gente dá mais lugar. Se o ser humano der lugar para a maldade, quem vai vencer é a maldade. Se o ser humano der lugar para a bondade vence. Letra B. El abuelo exhorta explícitamente al nieto a aportarse bien, alimentando al lobo bueno y no al malo que habita en él. O avô, em nenhum momento, ele exortou, ele falou rigidamente que o neto tem que alimentar o lado bom. Pelo contrário, o avô, ele trouxe a reflexão para o neto. Ele deixou claro para o neto decidir qual ele quer alimentar. Então, ele não obrigou ninguém. Ah, você tem que ser bom, você tem que alimentar o lobo bom. Ele não falou isso. Então, a letra B está errada. Letra C. Há duas forças, ou seja, há duas forças em pugna dentro de nós outros. Então, tem duas forças se apunhalando dentro de nós. Triunfará la que cuente com nossa cumplicidade. Ou seja, só vai ganhar, só vai triunfar aquela que conte com a nossa cumplicidade, com a nossa ajuda. Isso tá certo? Tá certo ou errado? Tá certo. Tá certo, né? Porque o ser humano que vai ver para qual lado, para que situação ele tá dando lugar, né? Se ele vai dar lugar para maldade ou para bondade. Letra D. Al nascer um ninho, trae consigo duas raízes, uma del bien e la outra del mal. É impossível saber qual finalmente vencerá. É isso que ele deixa claro no texto? Não. Não é impossível. Não é que seja impossível. A pessoa vai decidir de acordo com o lado que ela quer dar lugar. Tudo bem? Ele não falou sobre isso, né? De que é impossível saber. Pelo contrário, dá até para perceber através das atitudes da pessoa. Ou seja, através de quem o lobo, né? Qual lobo está sendo mais alimentado, né? Então, a resposta aqui da número 4 é a letra C, tá? Há duas forças em pugna dentro de nós outros. Triunfará la que cuente com nossa cumplicidade. Para finalizar, a palavra lobo, usada por el abuelo, não deve entender-se em sentido literal, ou seja, não deve se entender no sentido denotativo, no sentido literal, sino en el figurado, no sentido subjetivo. Qual é a figura de linguagem em questão? Qual é a figura de linguagem que demonstra esse sentido figurado? Hein? De comparação, mas não comparação ao pé da letra. Hein? Como assim? No texto, o avô está comparando os lobos com os sentimentos do ser humano. Tudo bem? Só que ele não faz essa comparação de modo claro. Ele chega e fala, dentro de mim tem dois lobos. Mas a gente entende, né? A gente subentende que esses dois lobos são, né, os sentimentos da pessoa, o lado bom e o lado ruim. Então, a opção que vai demonstrar esse lado figurado, né, essa subjetividade, essa comparação implícita, é a letra B, metáfora. Tudo bem? Tá certo? O que eu vou querer que você faça? Dá uma lida, tá? Nesses pontos que eu coloquei aqui na folhinha, tá ok? Anota no seu caderno, pesquisa sobre as figuras de linguagem, até mesmo em português, todas elas, tá? Veja exemplos, porque vai servir bastante para as suas provas, não só prova de espanhol, né? Não só prova de espanhol, de língua espanhola. Ele vai servir também para as provas de língua portuguesa. Então, é importante estar sempre dedicando uma atenção para
as figuras de linguagem, tá? Porque as questões, até mesmo de língua estrangeira, elas vão trabalhar com esse quesito de compreensão de texto, de interpretação, tá ok? Tá certo? Então, besitos, hasta la próxima semana.